Olá, paz do Senhor Jesus. Pois é, vamos hoje ouvir uma palavra da parte do Senhor. Uma palavra gloriosa como sempre, que vai fortalecer vidas, vai sustentar de pé, vai ajudar. Louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar profundamente a cada coração. Glórias a Deus. Eu sei que você vai se fortalecer muito com esta mensagem. Você vai se alimentar tanto que você vai ficar saciado. Louvado seja Deus, da palavra de Deus. Mas, por certo, você vai querer cada vez mais. É incrível. A palavra de Deus é assim. Quanto mais a gente come, mais tem fome, mais deseja, mais tem apetite por ela. Glórias a Deus. Se você amar a Bíblia, amar os versículos bíblicos, essa mensagem é para você. Se prepare para você se fortalecer muito espiritualmente. Tenha certeza absoluta disso. Porque através da sua vida espiritual, tudo mais vai acontecer. Tudo vai partir da sua vida espiritual. Se ela estiver de pé, vai abranger todas as outras áreas da sua vida. A palavra que o Espírito da Verdade me deu está no livro de Daniel, capítulo 4. É forte o título que tem aqui na Bíblia, mas é demais. É uma história de amor, como toda a Bíblia é. Uma história de justiça e uma história de grande misericórdia do Senhor. O edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura. Pois é, imagine. Vamos lá ver. Eu não quero me atentar muito sobre a história de Nabucodonosor, porque eu quero me ater mais ao sonho, a tudo que se passou com ele nesse capítulo, que é muito forte. Ele começa incrível, exaltando o Senhor. Ele começa como se esses versículos aqui estivessem no final do capítulo 4, mas já começa forte. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Glória a Deus. No versículo 2 e o 3, ele exalta o Senhor. Entenda, ele não servia ao Senhor. Nabucodonosor sempre foi um homem idólatra. Magos, astrólogos, tudo isso estava ao seu dispor. Então, nós temos aqui um rei babilônio, exaltando o Senhor. Que exemplo para nós. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Com glórias a Deus. Aqui Nabucodonosor falou alguns atributos do nosso Deus. Falou tudo certo aqui. Ele é o Altíssimo, o Santíssimo, o Todo-Poderoso. O Deus, louvado seja Deus, que abarca tudo, que tem todo o poder nos céus e na terra. Este é o Deus ao qual servimos, o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus não é guiado por ninguém, ao contrário, ele guia. Ele tem um controle de toda a humanidade. Ele tem um controle de tudo que acontece. Tudo, tudo, tudo. Está debaixo do poderio do Senhor.
Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Estava tranquilão, né, com riqueza, tudo ali pertinho dele. O que ele queria tinha. Pois é, tive um sonho que me espantou. Deus fala muito através dos sonhos, que coisa tremenda. E as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Pois é, quando você tiver um sonho, que esse sonho te causasse impacto, que você fique assim, como esse rei ficou, meio preocupado, meio tenso às vezes, ou meio assim, querendo descobrir o que é. Entenda, você tem que orar a Deus e, se você tiver que compartilhar, compartilhe com alguém espiritual. Porque essa pessoa, se Deus não der a revelação a ela, ela vai lhe dizer. Mas é bem mais fácil uma pessoa, né, que tem assim uma vida cristã, experiência, uma vida cristã com frutos eternos, para dar o discernimento do sonho. Porque senão, se cair nos ouvidos errados, é problema para quem teve o sonho, porque a pessoa vai ficar mais turbada do que quando teve o sonho. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Toda a corte espiritual do rei. E eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel. Olha, Daniel, servo do Deus Altíssimo, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Está vendo? Eles tinham o Deus dele. E no qual há o espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Pois é, Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Que coisa linda! Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Meu Deus! Claro que ele era um homem cego espiritual, completamente. Por isso que ele disse que Daniel era príncipe dos magos, que Daniel tinha o espírito dos deuses santos. Nós temos que relevar a ignorância espiritual do rei e também de muita gente com a qual convivemos, com a qual convivemos. E nem todo mundo tem um entendimento para olhar para você e ver a presença de Deus, mas pode olhar para você e ver algo diferente em você. Ver, como muitos dizem, né, uma energia boa. Tem gente que diz assim, você tem uma energia boa, porque é igual o rei aqui, não entende as coisas do Espírito Santo. Mas nós sabemos que é a presença de Deus, que faz toda a diferença na nossa vida, que muda ambientes, muda a atmosfera de vários lugares. É incrível. Pois é. Então, e ele, o rei aqui tinha Daniel numa conta bem alta, com muito respeito. Ele disse, e nenhum segredo te é difícil. Só Daniel sabia que para receber esses, entre aspas, elogios, que na verdade era tudo a presença de Deus, Daniel tinha que ter uma vida na presença do Senhor, permanentemente, com o coração limpo e puro, para Deus se revelar
Pois é. Vamos ver o sonho. Vamos ouvir o sonho que Nabucodonosor teve. Porque muitas pessoas pregam essa mensagem, pregam, né, dizem coisas que não estão escritas na Bíblia. Elas inferem e dizem, no calor da emoção da pregação, dizem. E nós temos que ter cuidado para a gente entender o que a Bíblia realmente está falando, para a gente não incorrer em erros, passando adiante uma informação que a gente recebeu que distorce da Bíblia. Às vezes não é uma coisa maligna, mas nós não podemos colocar nada na Bíblia, nem tirar, de forma alguma. Temos que pregar, o que a Bíblia diz é o quê? Temos que pregar isto. A revelação é o Espírito Santo quem dá. Então, nós ficamos na dispensação do Senhor, para Ele abrir o leque do entendimento, da revelação da palavra. Pois é, o rei começa a contar o sonho a Daniel. Eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Guarde isso aqui que está dizendo. Uma árvore grande no meio da terra. Guarde esta informação. Pois é. Crescia essa árvore e se fazia forte. Está entendendo? A árvore era grande, crescia e se fazia forte. De maneira que a sua altura chegava até ao céu. Olha que imponência. E foi vista até os confins da terra. Todo mundo podia ver essa árvore grande e poderosa e forte. Pois é. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Olha a grandeza dessa árvore. Já parou para pensar? Pois é. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Essa árvore era responsável por muita gente. Está dizendo aqui. E havia nela sustento para todos. Agora, quem é essa árvore? Pois é, nós sabemos que árvore é uma simbologia de homem, de ser humano na Bíblia Sagrada. Pois é. Guarde essa informação. Árvore. E através dela, todos tinham sustento. Todos estavam amparados. Pois é. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama. E eis que um vigia, um santo, descia do céu. Um ser celestial. O próprio Deus Todo-Poderoso, sabia? Ele desce a dimensão do homem. Incrível. É incrível demais. Para revelar ao homem as coisas espirituais que o nosso entendimento jamais vai alcançar. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que o homem espiritual discerne tudo e não é discernido. Porque o homem espiritual discerne tudo espiritualmente. Porque ele tem a revelação do Espírito Santo. É diferente da pessoa dizer, eu acho isso. Olha, eu penso assim. Chega disso. A gente tem que ficar com o que o Espírito Santo diz. Não com o que a gente acha. Porque nós somos falíveis. E sempre temos uma tendência a errar. E clamando fortemente e dizendo assim, o ser celestial clamou fortemente e disse assim, derrubai a árvore,
e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Acabou toda a grandeza daquela árvore. Pois é, mas esse juízo aqui era com esperança. Glórias a Deus. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. O tronco não seria destruído. Pois é. Está entendendo? Haveria uma sentença, mas não seria o fim. E seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Então Deus estava revelando aqui ao rei Nabucodonosor que ia acontecer com ele. Essa árvore, esse tronco, era Nabucodonosor. E aqui o Senhor diz, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Deus o protegeria, guardaria o seu reino. Mas ele passaria por um processo forte, tremendo. Glórias a Jesus Cristo. É forte demais. Quando Deus quer agir, ninguém impede. O Senhor, ele se revela. Você está vendo eu ministrar essa palavra aqui? Parece ser uma coisa que só para a gente aprender, para a gente saber. Não é só isso não, viu? É uma palavra que se cumprirá. Você se lembra da mensagem que Deus deu para esse ano de 2022? Pois é, eu preguei no dia 31 de dezembro, foi uma luta muito grande, porque, sinceramente, eu fugia de pregar aquela mensagem. Foi muito difícil o dia 31 de dezembro para mim de 2021, porque não é fácil você entregar uma mensagem dura, não é fácil. Porque nós somos pó e cinza, e o Deus Todo-Poderoso, imagine, ele nos usa como mensageiros dele, como profetas. Não, mas não é fácil, mas a nossa humanidade, ela é frágil demais. Se lembra o que foi que eu preguei? Que Deus ia ferir líderes evangélicos, cristãos. Pois é, essa mensagem aqui é forte, mas mostra também a misericórdia infinita de Deus. É muita soberba nos corações. São muitas árvores grandes, majestosas, mas que a altivez, o orgulho é muito maior. E Deus, o Todo-Poderoso, vai agir tremendamente. Guarde essa palavra no seu coração, porque quando começar a se cumprir, você vai se lembrar que Deus antes avisou tudo o que ia acontecer. Pois é, olha o que aconteceu aqui. Ou seja, Deus ia conservar o reino dele. Olha o que ia acontecer com Nabucodonosor. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Deus mostra aqui, literalmente, o que iria acontecer com Nabucodonosor. O coração dele, de homem, iria ser mudado para coração de animal. O entendimento dele, humano, ia acabar. Está entendendo? Não ia existir. Mas entenda o que é que a Bíblia diz aqui.
Nabucodonosor ia perder a sua racionalidade, o seu entendimento humano. Mas a Bíblia não diz que ele ia virar um animal. Não diz isso. Porque sempre a gente ouve, e quantas vezes a gente não já deve ter dito isso? Que Nabucodonosor virou animal. Normal, infelizmente, a gente às vezes não capta os detalhes da palavra de Deus. Mas chega um momento que o Espírito Santo diz, olha, eu quero que o meu povo entenda o que eu quis falar nessa palavra, o que eu estou falando nessa palavra. Entenda aqui. Então, e passem sobre ele 7 tempos. Ele passaria, Nabucodonosor, a agir literalmente como um animal. Está entendendo? Ele não ia ter o entendimento que ele era um rei, que ele era poderoso e grande. Ele ia perder completamente o entendimento humano. Ele seria como um animal. O coração fala de entendimento, de emoções. Entendeu? Pois é. Olhe bem, né, o que Deus continua a dizer a ele. Esta sentença é por decreto dos vingadores. Aqui no versículo 16, diz algo aqui. E passem sobre ele 7 tempos. Havia um tempo pré-estabelecido para que Nabucodonosor tivesse o coração de homem mudado para o coração de animal. Está entendendo? Ele não ia ficar indefinidamente assim. Ele ia voltar a ter o entendimento humano, mas iria passar 7 tempos. A Bíblia não especifica aqui quanto tempo significa 7 tempos. A Bíblia não diz. Mas é um tempo pré-estabelecido por Deus. Esta sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem poder sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Glórias a Jesus. Tá vendo? A Bíblia diz que Deus remove reis, estabelece reis. Deus exalta o humilhado e humilha o exaltado. Sempre Deus faz isso. Deus jamais está com soberba. Por isso que é bom que tenhamos humildade no coração, verdadeira humildade. Sempre a gente saiba de uma coisa: grande, todo-poderoso é Ele. Ah, mas eu sou muito inteligente. Quem lhe deu inteligência foi quem? Ah, foi hereditariedade. Pois é, mas quem deu aos seus antepassados inteligência? Quem foi? Deus. Ah, mas eu trabalho, tenho meu dinheiro, eu ganho. Mas quem lhe dá força para você ficar de pé? Quem é? Ele que lhe dá poder para adquirir riquezas. É Ele o Todo-Poderoso. Ele lhe dá tudo, até o fôlego de vida, que é dele. Ele dá. Isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes. Oh, glória a Deus! Há a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Sempre vai haver diferença. Pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Glórias a Deus. Deus estava revelando a Nabucodonosor o que ele ia passar. Depois ele teria restaurado o seu reino, mas ele ia passar. Ele ia ser humilhado para ele aprender a não ser exaltado. Grande é só Deus.
Nós somos servos, frágeis e pequenos. Ele que é todo-poderoso. Pois é, vamos agora para a interpretação. Eita, agora aqui... Olha como Daniel ficou, viu? Claro, imagine. Alguém diz a você assim, olha, eu quero que você, por favor, me dê um entendimento desse sonho. Quando acontece comigo, eu tenho muito cuidado, meu Deus, porque você revelar um sonho, o que o sonho quer dizer, você tem que estar bem alinhado com Deus. Porque você não dá uma palavra errada. E aquela pessoa que receber fica confundida, fica atordoada. Pois é, vamos lá ver a interpretação? Pois é. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora. Já pensou? Imagine, Daniel ficou assim. Imagine nós. Meu Deus. E os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, disse, Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Imagine como aqueles inimigos do rei não iriam ficar tão felizes, né, com a destruição dele. Mas Deus conservaria o seu reino, ele seria restabelecido o reino dele, e os inimigos cairiam por terra. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, está vendo aquela árvore? Cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Pois é, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Já parou para pensar o poder deste homem? Pois é, mas o de Deus é infinitamente maior. Jamais alguém pode mensurar. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com as cadeias de ferro de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Então, meu Jesus Cristo, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu Senhor. Deus falou, vai se cumprir. Deus é lindo demais. O que Deus fala não é teoria. Vamos sair do natural, em nome de Jesus. Tudo que Deus fala é prática. Tem que se cumprir, seja o que for. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois. Em nenhum momento diz que ele vai se transformar em um animal. Ele vai ter mudado o coração de homem para coração de animal. O entendimento, o raciocínio humano iria sair dele completamente. Iria ser mudado para coração de animal. E serás molhado do orvalho do céu.
e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Haveria um tempo que aquele rei viveria ali no campo. E tem mais coisa. Vamos ver mais o que ia acontecer com esse homem, viu? E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, se lembra daquele tronco do versículo 15? Pois é, o teu reino voltará para ti. É forte, é forte. É forte demais. Quando Deus me deu essa palavra, Deus me deu há muitos anos atrás, meu pai tem, acho que foi no ano de 2017 ou 18, mês de junho, dia 18 de junho, até me lembro. Deus me falava de um homem de Deus, que vai acontecer isso com ele. E quando Deus me deu agora para eu pregar essa palavra, eu nem pensei nessa pessoa nem nada. Mas agora, eu pregando aqui, agora, nesse exato momento, me veio a lembrança forte que o Espírito Santo trouxe ao meu espírito. Vai se cumprir. É porque é um tempo. Você vai entender que Deus fala e muitas vezes a pessoa pensa, olha, o tempo vai passar, nada vai acontecer. Pois é. Mas Deus falou, jamais não acontecerá. Jamais. Olha aqui. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, olha só, e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter tanto e não ter misericórdia do ser humano? Para que viver nesse mundo assim? Para quê? Qual a finalidade? É forte demais. É forte. Entenda que todo esse juízo que veio sobre esse rei foi por causa dos pecados dele, das iniquidades, porque ele não usava de misericórdia para com os que estavam necessitados, os pobres, precisados. Olhe como dói em Deus, como toca no Senhor, ver pessoas em desespero de vida e outras tão regaladas que não têm qualquer misericórdia. Deus, Ele conhece nosso deitar, nosso levantar, nossos pensamentos e intenções. Deus sabe toda a nossa vida. Não adianta a gente dar desculpas. Ah, Senhor, mas não tinha desculpa alguma ali que o rei desse, que podia mudar, que poderia mudar o que Deus via no rei, na sua onisciência. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. O rei não disse que Daniel ia dizer tudo a ele? Pois olha aqui. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Está entendendo? Por favor, nunca na sua vida subestime o que a palavra de Deus diz. Saiba de uma coisa, que toda a palavra de Deus tem que se cumprir. Quando Deus fala, a terra se cala. É tremendo demais. É tremendo. Aquele rei ali tinha tanta ostentação, tanto poder, tanta glória, tanto tudo. Era cercado por luxo, por tudo.
mas via pessoas em desespero e não as socorria. Estava enlameado, como a Bíblia diz aqui, por pecados e iniquidades. Coração altivo, se achando que era o grande. Ninguém é grande, só Deus. Só Deus. Enquanto o homem não entender isso, ele está fadado aí para o inferno. Enquanto o homem não entender que ele não é nada, que grande é Deus, o Todo-Poderoso, ele corre um grande perigo. Louvado seja Deus para sempre. Por isso que Deus, a Bíblia, exalta tanto Davi. Olha um homem que, meu Deus, Davi era um homem humilde de coração, um homem que adorava a Deus. Olha Moisés, gente, lindo demais. Olha Daniel, olha Jeremias, Ezequiel, homens que oravam a Deus. Meu Deus, derramavam o seu coração diante de Deus, com profundo temor e reverência a Deus. Louvado seja Deus para sempre. Glórias a Jesus. Esses são os príncipes do Senhor sobre a face da terra. Ao cabo de 12 meses, olha só, viu? Passaram 12 meses, Nabucodonosor estava tranquilo, normal. Ele recebeu aquela mensagem ali, talvez falou, olha, Beltesazar pode ter dito isso, mas o Deus dele, que Beltesazar mudou de ideia. Pois é, Deus ele até se arrepende do que ele vai fazer, se o homem se arrepender dos seus pecados, conforme diz a Bíblia Sagrada. Mas o homem obstinado, Deus vai cumprir a sentença. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, olhe só, meu Deus é forte, a soberba precede a ruína. Você conhece alguém soberbo? Fuja dessa pessoa. Não tenha intimidade com ela, nem vínculos profundos, que ela vai minar suas forças. É verdade. Foi que Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É com ele que temos que aprender. Jamais vamos aprender algo que preste com os soberbos. Porque os soberbos se acham autossuficientes. Eles não precisam de nada, eles são grandes e poderosos. Deus é um detalhe para eles. Pois é. Falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha, meu Deus, que soberba. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Oh, louvado seja Deus. Tem que acontecer o que Deus fala. O mal tem que ser parado. O mal tem que cair por terra. Não pode prevalecer. Deus é soberano nas suas ações. Ele é justo, juiz. Ele sabe trabalhar perfeito. Louvado seja Deus. Ele odeia injustiça, maldade, dolo, soberba, altivez. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá quem quer. Você está entendendo que essa voz que veio do céu falou exatamente a mesma coisa que Daniel tinha dito na interpretação do sonho?
Tá vendo? Quando há unidade de espírito entre o homem e Deus, ele fala a mesma coisa. Não há divergência. É forte essa palavra, mas é gloriosa. Porque nós não estamos ouvindo essa palavra, ela não vai se cumprir, com certeza, absoluta, como Deus vive. Mas ela está nos fortalecendo. Ela está nos dando vida interior, vida espiritual. Louvado seja Deus. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu. Olhe só, entenda, por favor. Esse Nabucodonosor, ele foi tirado de entre os homens, ele não sabia que ele era rei. Ele não tinha entendimento humano. Está entendendo? Porque muitas pessoas dizem, não, mas ele tinha entendimento humano. Até pregam que ele tinha entendimento humano, que ele se lembrava até das comidas e do luxo do palácio. Não. Ele não tinha entendimento humano. Ele perdeu completamente o raciocínio. Olhe só. Até que ele cresceu, foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as asas das aves. Ele não era um lobisomem, não. Por favor. Ele estava no corpo, porém, a Bíblia diz que ele cresceu pelo, e suas unhas, meu Deus, como a das aves. Imagine, meu Deus. Já parou para pensar? Que decadência, que derrota pública. Olhe só. Mas ao fim daqueles dias, olha a vitória, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Entenda, ao fim daqueles dias, o que quer dizer aqueles dias? Tempo determinado por Deus. Está entendendo? É um tempo que Deus pré-estabeleceu, de ele passar por isso aí. Ter a morada como um animal, com os animais ali, como um animal. Não diz que ele era um animal, por favor. Aqui diz como e comia a erva como os bois. Pois é. Tremendo, meu Deus, tremendo. Levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Está entendendo? Primeiro veio o entendimento dele. Porque muitos pregam dizendo que primeiro ele glorificou a Deus para depois ter o entendimento, para depois ser exaltado. Não é isso? Pois é, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, e tornou-me a vir o meu entendimento. E aí, eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Primeiro, ele voltou a pensar como homem, a ter o coração de homem, tá entendendo? Depois, ele exaltou a Deus. Porque, entenda, Deus determinou um tempo para ele estar nessa forma aqui que nós lemos e entendemos. Ao término daquele tempo, ele ia voltar ao normal. Mas ele ia entender que Deus é Deus e que o homem não é nada. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu Deus, tremendo, tremendo, tremendo. E todos os moradores da terra são reputados em nada, tá vendo? Em nada. Meu Deus.
Quem dera, meu Pai, que as pessoas pudessem entender isso espiritualmente. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar sua mão e lhe diga: que fazes? Quem pode dizer isso a Deus? Que fazes? Quem pode? Quem ousa erguer-se diante do Senhor? Quem ousa? Quem ousa erguer-se diante de mim, diz o Senhor. Lá em Jó 41:10, eu amo esse versículo demais. Mostra que o homem não é nada. Ele pensa que é. Esta é a derrota dele, completa. E muitas vezes eterna. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento. E para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes. E fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Meu Deus! Ao fim daqueles dias, voltou ao entendimento humano dele e ele glorificou a Deus. Não é isso que nós lemos agora aqui? Pois é. Mas agora ele está dizendo que os capitães buscaram ele. O que quer dizer isso? O que você entende por isso? Todos sabiam o que tinha acontecido com Nabucodonosor. O que ele estava comendo, o que ele estava fazendo, que ele estava sem entendimento humano, mas com o coração de um animal. Está entendendo? Ele teve que ser humilhado para ele voltar a ser exaltado por Deus. Porque aí ele entendeu, é lindo demais, ele entendeu, glórias a Deus, que Deus é Deus. Ele disse aqui, e todos os moradores da terra são reputados em nada. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. É isto mesmo. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. E todos os moradores da terra são reputados em nada diante do Altíssimo, do Santíssimo. Louvado seja Deus. Ele sim, que é grande, o eu sou que sou. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Pois é, ele foi restabelecido ao seu reino. Tá vendo? A misericórdia de Deus. Pois é, Deus é um Deus que ele corrige a quem ele ama. Corrige. Deus não tem culpado por inocente. Mas o que eu achei lindo dessa história foi que a misericórdia de Deus, sempre Deus é em primeiro lugar de que tudo, mas o rei exaltou a Deus. E Deus, meu Pai, Deus, foi algo tremendo aqui, porque Deus, ele deu a ele tudo de novo, ainda mais, e a minha glória foi aumentada. Ele teve restabelecido o reino dele, mas ele teve que passar pela humilhação pública para ele aprender que ele não é nada, que grande é Deus. E Deus fala, tem que se cumprir. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Deus dos céus, ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades. Está vendo? Louvado seja Deus. Tremendo, meu Deus. E os seus caminhos, juízo. Deus faz tudo perfeito. Não tente, assim, querer entender, mas por quê? Eu quero entender. Milagre não entende, não dá para ninguém entender. O agir de Deus, Deus age como Ele quer fazer. Ele é Deus, Ele sabe trabalhar, mas a vitória é certa. Deus não trata com ninguém para destruir, para acabar com a vida da pessoa, não. Ele trata para restaurar.
para que a glória da última casa seja maior do que a da primeira. Louvado seja Deus. E pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor viveu isso na pele ou no coração, que foi transformado, o coração de homem foi mudado para coração de animal. Mas o fato, o melhor de tudo, foi que Nabucodonosor se rendeu. Ele exaltou o Deus dos céus. E assim nós vamos fazer eternamente, exaltar a majestade santa. Ele tem o controle de tudo, ele faz tudo, ele pode tudo, ele é o Deus Altíssimo. Entregue na mão dele, ele sabe fazer, ele sabe humilhar, mas também ele sabe exaltar. Ele é todo poderoso. Este é o nosso Deus, que habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. E esta é a mensagem que ele tem para cada coração, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.